Olá, meus irmãos, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem. E olha, hoje eu estou trazendo aqui para o canal Explicando a Nova Aliança uma mensagem interessantíssima sobre casamento e divórcio. Gente, quando a gente entende isso espiritualmente, acontecem duas coisas. Primeiro, a gente se liberta das mãos dos homens mais ainda. E segundo, a gente valoriza os relacionamentos que acontecem aqui nessa terra. Porque tudo que acontece, que está já programado fisicamente, embora os homens tenham tentado mudar a lógica das coisas que o Criador deixou para perder a sombra, a referência, mas tudo que acontece fisicamente precisa acontecer fielmente para que a sombra não se perca. E o próprio Salvador fala isso no contexto aqui de Mateus 19. Olha que interessante. A pergunta aqui em Mateus 19, ela é uma pergunta feita para o Salvador sobre a questão de ser lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Nós vamos entender tanto fisicamente quanto espiritualmente o que está sendo dito aqui, porque a maioria das pessoas só leem esse texto fisicamente. E é interessante que se mantenha o que está escrito aqui, porque tem que se manter. As palavras do Salvador aqui, elas foram assim bem objetivas. Que o homem tem que fazer a sua parte e a mulher tem que fazer a parte dela, porque senão perde a sombra. Olha que incrível que é isso. Nós aqui estamos lendo uma passagem que estava acontecendo esse momento aqui ainda na Velha Aliança. E na Velha Aliança, as pessoas elas tinham que ter como marido a lei que foi dada ao Criador desde lá para Moisés, até também todos os rituais que foram dados, todas as ordenanças, tudo eles tinham que seguir de acordo com a lei que eles receberam por intermédio de Moisés. Eu gravei recentemente aquela mensagem de Romanos 7, quando Paulo ali ele fala sobre a questão de as pessoas se casarem com o marido ressuscitado após a ressurreição do Salvador e abandonarem o marido lei. Lembra que ele fala isso em Romanos 7? E lá quando ele fala que é para se casar com o marido ressuscitado, ele não está dizendo que é para as pessoas abandonarem as leis. Muito pelo contrário. A diferença entre a velha e nova aliança é que na velha aliança as pessoas eles eram bitolados na lei, tinham que ficar lendo o tempo todo e era difícil gravar todas aquelas leis, todos os estatutos que tinha, né? Todas as informações eram muito difíceis de serem guardadas. Mas na nova aliança, que é um novo modo de o Pai interagir com o ser humano, onde ele interage através do seu Espírito Santo, por isso que ele mandou o seu Espírito Santo, que é o que muitas pessoas não entendem. O Espírito Santo do Pai não foi mandado para fazer as pessoas rodopiarem e falar um idioma desconhecido em um local onde todos falam o mesmo idioma, porque isso não bate com o que está escrito lá em Atos 2. Não bate. Em Atos 2, o Pai dá o idioma lá para os discípulos falarem, que é a representação do Espírito Santo lá eles recebendo. O Espírito Santo ali dá poder para eles pregar o Evangelho a vários povos que estavam ali naquele momento, mas as pessoas não entendiam eles no idioma deles. Então, o Pai capacitou eles. É diferente de hoje. Uma pessoa que está no local falando português, todo mundo entende, e ela começa a falar uma língua que ninguém entende. O Espírito Santo, o papel dele é se relacionar, é o Altíssimo se relacionando com o ser humano. E quando nós somos fiéis ao Espírito Santo do Pai, nós estamos casados com o segundo marido. Olha que interessante, gente, essa mensagem. O primeiro marido, lá em Romanos 7, Paulo fala que eram as leis. Por que ele usa a expressão marido? Porque em Efésios 5, Paulo fala também, um exemplo de marido e mulher, que é muito interessante isso, porque tem a ver com o que o Salvador fala aqui em Mateus 19 também, e você vai entender por quê. Ele usa um exemplo lá falando que o marido ele é a cabeça da mulher, como o Yahushua é a cabeça da igreja. Eu não falo o nome Jesus Cristo, tá? Pelo fato de que eu tenho me desprendido desse nome
a cada dia que passa, porque foi um nome criado pela Igreja Católica para dominar a mente das pessoas, para trazer o primeiro marido até nós, através de Yahushua, carne. As pessoas praticam obras da carne e o nosso Pai quer que nós nascemos do Espírito, que nos relacionemos com o segundo marido. Já falei sobre isso na mensagem sobre Romanos 7. Ouça para você entender. Mas então vamos lá. O marido, ele é a cabeça do corpo, né, da mulher em si, como Yahushua é a cabeça da igreja. Por que a cabeça? Pense comigo. A cabeça é ela que dá ordem para todos os membros do corpo. Se eu quiser levantar aqui agora, em milésimos de segundo é minha cabeça que está mandando. A minha mão está se mexendo, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, é tudo o que está sendo trazido externamente para dentro de mim, e é aqui dentro que a mágica acontece. Então a cabeça, ela domina todos os membros do corpo. Então quando ele fala de o marido é a cabeça da mulher, ele está falando que uma pessoa que é marido de alguém, que é esposa de alguém, ele domina essa pessoa. Ele é para dominar. Por que hoje as mulheres estão mais tomando lugares de homens? Porque o sistema, eles querem mudar a sombra para que se perca esse ensinamento maravilhoso que a sombra passa. Só que eu entendo também que existem muitos homens que não valorizam, que não tratam as mulheres como elas têm que ser. Então esses homens também estão descumprindo o papel de amar a sua esposa, para que ela seja submissa, porque aí sim a sombra é perfeita. Olha que maravilha. A gente tem que entender que a gente tem que se basear na sombra perfeita. Na sombra perfeita. Então quando o marido, ele ama a esposa, ela é submissa a ele. E ele, tudo que ele falar, ela vai fazer, porque ela é submissa. Ela é fiel a ele, mas ele tem que amar. Então, é isso que é a sombra. Quando Paulo fala do marido, da mulher, nós temos que entender. Agora, quando você pega um homem machão que trata mal a mulher, ou a mulher que é arrogante, não entende que o marido é a cabeça, você tem que esquecer essa sombra, porque isso é uma deturpação da verdade. Aí você não entende o plano do Salvador. Porque o plano do Criador, quando ele trouxe a mensagem dele, que ele usa o exemplo dele como marido, como lá em Oséias, que ele é o marido, ele chama Israel para ser sua noiva, né? Quando ele traz essa representação, ele está trazendo a representação do marido perfeito, que ama a esposa, que faz de tudo por ela. E a gente vê ele fazendo o tempo todo. O sol, a chuva, os alimentos, tudo sempre lá. Sempre ele está cuidando. O problema é que o sistema está sempre tentando deturpar, sempre tentando mudar essa lógica. E olha que interessante, trazendo agora para a mensagem de hoje, depois de entender essa questão do primeiro marido, segundo marido, o segundo marido é o Yahushua ressuscitado, que é aquele que já não pratica mais as obras da lei no seu corpo. Porque, de acordo com Romanos 7,4, as obras da lei findaram no corpo do Salvador. Então ali morre o primeiro marido, como ele está se referindo lá no contexto. As pessoas não precisavam mais ficar atrás das leis que Moisés trouxe, porque agora, elas se casando com o segundo marido, elas vão se relacionar em espírito com ele, e elas vão gerar o fruto, elas vão cumprir as leis no momento certo, na estação própria. O fardo já não vai ser mais pesado. Lembra que o Salvador falou que aqueles homens colocavam fardos pesados? A exigência das leis, as regras, tudo aquilo era muito difícil de se cumprir, de fazer. Mas quando estamos nos relacionando em espírito com o Pai, damos frutos na estação própria, no momento certo, porque o Espírito Santo dele é o mesmo que inspirou Moisés para escrever as leis na pedra, agora está em nós. Por isso que Paulo, chegando nessa conclusão, ele fala que as leis do Criador agora não estão mais na pedra, mas ela está no nosso coração, no nosso entendimento. Ele nos faz lembrar no momento certo o que é certo e o que é errado. Tanto é que a gente, quando vai fazer algo errado, a gente tem uma voz que nos cobra. O problema é que as pessoas estão acostumadas a achar que essa voz é uma voz da consciência, porque o sistema deturpou a mensagem do Pai.
Coloca que o Espírito Santo é uma coisa que vem para rodopiar, que vem para dar um poder dentro do templo só, ou poder para enriquecer, como tem muitos usando o Espírito Santo para isso, falando que ele vai dar sabedoria para a pessoa enriquecer. Isso é uma blasfêmia, porque o próprio Salvador, cheio do Espírito Santo, falou para não buscar o ouro as riquezas dessa terra que a traça corrói, que o ladrão rouba. Olha como tem muito marido aí. Eu vou explicar isso mais fácil agora nessa mensagem. Muitas pessoas se colocando como marido, ensinando a mulher a ser uma prostituta aos olhos do pai. Eu quero hoje trazer aqui, essa passagem aqui, quando é perguntado para o Salvador, é um fariseu que pergunta se é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Nós vamos unir isso com Romanos 7, olha que lindo que vai ficar. O Salvador disse... Vocês não leram que o Altíssimo fez, no princípio, homem e mulher? Por que ele fez homem e mulher? Porque tem a representação do homem que cuida da mulher e da mulher que cuida do homem. Nós, de acordo com as Escrituras, hoje estamos tendo a oportunidade de podermos ser a sua mulher quando aceitamos nos relacionar diretamente com ele, sem ninguém se intrometer, porque em um casamento, olha a sombra aí, não tem ninguém que se intromete em um casal, em um relacionamento. Por isso que o pai não aceita relacionamentos que tem um homem, 2 homens, 3 mulheres, 4 mulheres. Ah, mas na velha aliança tinha. Isso mesmo, gente, era a velha aliança. Na velha aliança, o Criador, o homem sempre representou o Criador. Por isso que ele fez o homem, para representar ele. O homem, ele tinha várias mulheres na velha aliança, porque o Criador na velha aliança, ele não tinha uma mulher só. Tanto é que na velha aliança existiam vários povos, mas ele escolheu um desses povos para poder se relacionar intimamente, se casar com ele, que é a representação lá de Israel, que ele chama para ser sua noiva. Olha aí a expressão noiva. Aonde ele não se relacionava intimamente, por isso que o Espírito Santo não havia sido dado ainda, ele dava para os pais da noiva, que é o líder religioso, que eram os profetas. Ele dava o seu Espírito Santo para esses homens, que eram chamados de ungidos, e eles cuidavam da noiva. A noiva não tinha relacionamento com o Criador. É daí que vem aquela questão de a mulher só poder se relacionar com o seu marido após o casamento. Muitas pessoas não entendendo isso, acham que é fisicamente isso. Só que tem um detalhe, fisicamente tem que permanecer. Hoje, como isso quase não acontece, as pessoas não entendem mais essa sombra. É necessário que a mulher se case virgem, porque é uma representação lá de Israel, que o pai preparou ela como uma virgem para se casar. É interessantíssimo entender fisicamente para você renovar o entendimento. E não pode perder a sombra, nenhum detalhe. Então, quando ele é perguntado, ele fala que o pai fez homem e mulher, porque tem que ficar a sombra. Aí ele fala, deixará o seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e será uma só carne. Nessa parte eu quero chamar a atenção aqui, abrir um parênteses. Tem uma pessoa que está nos comentários, infernizando os comentários das pessoas. Ela fica pegando versos isolados e colocando lá para as pessoas para tentar desmerecer as mensagens. Por quê? Porque essa pessoa ela não entende a lógica, ela acha que a palavra do Criador, com um verso apenas, eu consigo tirar toda a construção, né, de uma história, de um contexto. Só quem cai nesses versículos que essa pessoa está postando são pessoas que não têm compreensão da história. Como, por exemplo, aqui está citando que o homem tem que largar pai e mãe para se unir à sua mulher. Aqui a gente tem que entender fisicamente e espiritualmente também. Só que aí essa moça pegou uma passagem lá que fala que os discípulos abandonaram tudo para seguir o Salvador. E ela quer dizer que ali eles abandonaram pai, mãe, fisicamente para buscar ao Salvador. Ela não entende que esse abandonar pai e mãe é espiritualmente para poder se casar com o Espírito Santo Criador. E não é pai e mãe físico que te gerou. É o pai espiritual, que eram os líderes religiosos, e a mãe, que são os ensinamentos, a Babilônia, que se tornou uma Babilônia. Não era antes, né? Quando o pai deu as leis lá dentro de Israel, os rituais, tudo que ele deu era perfeito. Mas isso se tornou
uma Babilônia, porque o povo começou a pegar isso e começou a praticar sem sentido algum, sem entender o propósito, não uniam a fé. Aí virou apenas um ritual. Aí vira uma Babilônia. Então a gente vê que hoje nós temos os líderes religiosos e a igreja, que é o local onde as pessoas praticam esses rituais, é onde as pessoas são geradas. Entra uma pessoa lá dentro, o líder vem, como eu falei na mensagem da circuncisão, ele vem com o sêmen, que é a semente, ele dissemina a palavra, ele traz a palavra, coloca na mente das pessoas que estão ali dentro e elas agora são geradas filhos desse relacionamento entre o templo e o ensinamento do líder. Se o líder não for espiritual e não trouxer a palavra espiritual para as pessoas, a mensagem pura, as pessoas agora, elas são filhas desses rituais, dessas tradições todas, e acabam sendo irmãs do Yahushua carnal. Tanto é que as pessoas costumam chamar, né, principalmente os católicos mais, né, chamar Maria de mãe. Mas a Maria foi mãe do Salvador terreno, físico. Ela é a Nova Jerusalém, de acordo com Gálatas 4, que é a mãe do Salvador espiritual. Essa deve ser a nossa mãe, mas as pessoas chamam de mãe a mãe do próprio Salvador. Olha a bagunça. Então você percebe que as pessoas que entram no templo, elas se tornam irmãos do Salvador carne, de Yahushua carne, porque praticam obras do primeiro marido, tudo físico para os outros verem, templo, sacerdotes, tem ali rituais, como eles não puderam trazer sacrifício de animal, como eles não puderam trazer apedrejamento, tantas coisas, né, que eles não puderam trazer para cá, então eles trouxeram o que o Salvador ensinou para os discípulos, para as pessoas lá, que é batizar, que é na água, que é também... tanto é que essa pessoa que está falando nos comentários, ela pegou uma passagem do livro de Mateus, acho que 28, que o Salvador fala de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando que ele mandou ir batizar. Mas essa pessoa não entende o contexto, que ele mandou batizar as pessoas no Espírito Santo. O batismo que o próprio João, que batizava na água, que foi o iniciante dessa prática, ele disse, não se preocupem com o meu batismo de água, mas com o dele, que vai acordar a humanidade, é o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo do Salvador é esse o batismo que ele mandou os seus discípulos irem e batizar. E não o batismo na água, que eles falam que é em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que alguns até dizem que é acréscimo, mas entendem espiritualmente. O batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, gente, é tremendo. É você ensinar a mensagem para uma pessoa sobre o Pai, é você ensinar que o Pai estava no Filho e depois ensinar que o Espírito Santo do Pai que estava no Filho agora foi dado a nós. Não é um ritual de perguntar se a pessoa acredita. Isso virou um ritual, isso virou uma prostituição. Isso é filho da prostituta. Entendeu? É tremendo isso. Então quando ele vem falar de ser uma só carne, olha só, o Pai fala que o que o Altíssimo uniu, o homem não pode separar, né? Isso é interessante, porque aqui está falando sobre a questão da sombra. O homem não pode mudar isso, porque se ele mudar, ele vai ser culpado. Não pode. Aí eles falam, mas Moisés deu carta de divórcio para repudiá-la. Olha o que o Salvador fala. Ele fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Então significa que Moisés aqui, ele afrouxou a lei um pouco. Porque o intuito da lei era manter à risca as sombras. E aqui Moisés, ele afrouxou, olha o que o Salvador está falando. Ele afrouxou um pouco a lei, porque aquelas pessoas eram duras de corações. Mas aí vem o Salvador, que é o segundo marido, aqui ele está ainda como o primeiro, mas ele sempre traz o vinho novo. O vinho novo ele sempre traz um pouquinho para dar para aquele povo, mas aquele povo não aceitava, porque estavam se relacionando com o primeiro marido. Eles não podiam aceitar o relacionamento que o Salvador estava falando, que senão eles estariam em adultério. Lembra que Paulo fala? Primeiro teve que o Salvador morrer no corpo, para depois sim eles se casarem com o Salvador ressuscitado, aonde, quando ele está ressuscitado, não tem esse afrouxamento da lei. Olha o que ele fala no verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade se casar com outra, essa pessoa então vai cometer adultério.
E quem se casar com a repudiada também comete adultério. Essa fala dele é muito interessante porque aqui ele está pegando aquela lei que Moisés, no verso 8, ele afrouxou, ele está trazendo ela na sua dureza novamente, aonde o homem não pode abandonar uma mulher a não ser por causa de adultério. E isso ele fala fisicamente e também espiritualmente. Fisicamente porque não pode perder a sombra, mas é espiritualmente que isso tem muito mais sentido. Porque fisicamente é um relacionamento aqui, físico, terreno, nós vamos morrer, vai acabar. Agora, quem está ligado ao verdadeiro marido em espírito, esse só pode primeiramente estar casado com ele. E aí ele fala aqui, ó, olha como que se entende espiritualmente o que ele está falando. Quando você repudia sua mulher por causa de adultério, se alguém vem e se relaciona com ela, essa pessoa está em adultério. E você também está pecando, porque você abandonou ela por motivos banais. E aí você faz a sombra se perder. Quando ele fala aqui de abandonar, pense comigo. Israel não era noiva? Não foi preparada para poder receber o noivo? Quando chega ao Salvador e não encontra a Israel que ele estava procurando, ele encontra uma prostituta no lugar. Porque é isso que ele fala no livro de Oséias. Vários profetas citam Israel como a prostituta que estava deturpando a mensagem do pai, estava se relacionando com outros maridos que eram os outros povos, as mensagens dos outros povos estavam dominando a cabeça, estavam dominando o corpo, né? Que era Israel, e a cabeça era para ser o marido, o criador. Lembra da mulher samaritana? 5 maridos. Agora você entende o que significa maridos. O povo religioso ensina fisicamente para as pessoas não entenderem, mas abra o seu entendimento, renove o seu entendimento. Quando ele fala que a não ser por causa de adultério a mulher podia ser repudiada, o Salvador não fez isso com Israel quando ele não aceita se casar com ela. Ele não aceita, ele repudiou ela. Ele falou em João 10 que ele iria buscar as ovelhas que estavam fora do aprisco. Se ele se casasse com eles, ele não poderia nunca fazer isso, porque se ele fizesse isso, ele estaria em adultério. Mas ele esperou até o momento de ser negado por ela, de não ser aceito por ela. E por quê? Porque ela estava envolvida com outros maridos. Ela não foi como a mulher samaritana que veio correndo para ele, que largou os outros maridos. Não, eles estavam todos envolvidos com outros maridos. E aí ele vem e fala, já em caso de adultério eu posso me separar de Israel. E ele vai procurar as ovelhas que estão fora do aprisco. Aqui ele está mostrando o que ele mesmo fez com Israel, quando você entende espiritualmente. Mas para aqueles homens, ficou clara a mensagem de que Moisés afrouxou a lei, porém, com o novo marido, que é o marido ressuscitado, que nós buscamos em espírito, essa lei ela tem que ser mais rígida ainda. Por quê? Porque nós temos um respeito para manter as sombras intactas. Disseram-lhe os discípulos, se tal condição do homem relativamente à mulher é essa, não convém então se casar. Olha só, claro que convém, eles não estavam querendo assumir a responsabilidade, mas convém. Mas aí vem o Salvador e fala, nem todos conseguem aceitar essas palavras, porque nem todos estão preparados para viver isso, porque tem que cumprir à risca a lei para que a sombra não se perca. E aí ele vem e cita no verso 12 uma passagem que é muito interessante, que é a questão dos eunucos, né? Quando você entende fisicamente, você entende um homem que ou nasce sem desejo de procurar mulher, ou ele é feito pela sociedade como um homem que não tem desejo de procurar mulher, porque é cortado ali o seu órgão genital para que ele não procure, não se relacione com mulher. Os reis faziam muito isso, né? E depois tem aquele que por si só, ele também, por causa do reino, ele se torna eunuco. Só que entenda espiritualmente o que é um eunuco. Um eunuco que nasce assim é aquele, conforme fala até no Apocalipse, que não aceita se relacionar com mulher. E quem é a mulher, espiritualmente falando? Quem é a mulher? A mulher é a grande prostituta. É aquela que envenena, que lá no Apocalipse 17 fala que está com o sangue dos profetas na mão, que não aceitou a mensagem do Criador e se prostituiu com outros ídolos, cuja lá fala que os mercadores da fé, que os grandes reis se contaminaram com ela.
E esse que nasce eunuco, ele não aceita se contaminar. Conversei esses dias com uma pessoa que falou, eu não consigo aceitar essas mensagens que os pastores pregam, eu não me sinto bem quando eu vou dando tempo, ou seja, é um eunuco espiritual. Aí nós temos aqui aqueles que são feitos pelos homens, eu me tornei um eunuco. Eu não era, eu me relacionava com as mulheres espiritualmente falando, até que eu não aceitei mais, aí abandonaram os irmãos, né? Nunca mais aceitei me relacionar com a mulher prostituta, com esses rituais, e nem com os amantes, né, que se colocam como maridos, que são os líderes religiosos, que ensinam as pessoas a praticarem obras do primeiro marido e não do segundo. Eles vêm como sendo o primeiro marido ainda, cheios de regras, rituais. Eu abandonei. Então eu fui aquele que fui feito eunuco. Agora tem aqueles que por causa do reino também, eles se fazem. Eu fui feito por causa de tanto engano que eu fui vendo e eu acabei. O segundo é aqueles que foram feitos pelos homens, né? Que os homens, depois de tanto enganar, as pessoas acabam se tornando eunuco, que é o meu caso. E tem aqueles que por si só não querem se contaminar com esse tipo de mensagens, não gostam dessas pregações, não compactuam com o que se fala referente a coisas religiosas, que são muito difíceis esses. Acho que a maioria são aqueles que já nascem eunuco e a maioria são aqueles que são feitos eunucos por causa de tantos enganos. A pessoa vai bater na cara procurando o verdadeiro marido e depois de perceber que está em um engano profundo, ela acaba se tornando eunuco para poder se relacionar com o verdadeiro marido, né? E não mais com falsos amantes e nem com a grande prostituta que foi rejeitada pelo noivo. Ele rejeitou, ele não aceitou, ele repudiou. E o que ele fala aqui? Que quem se relaciona com ela está em adultério. Ó, quem se relaciona com a repudiada está em adultério. E lá em Romanos 7, Paulo fala a mesma coisa. Quando ele fala que quem se relaciona com o primeiro marido está em adultério. E a mulher repudiada não é aquela que tinha regras, que as pessoas tinham rituais, liturgias para cumprir. Não é o primeiro marido a mulher repudiada? Entenda espiritualmente, porque dá a impressão que eu estou falando coisas diferentes, marido e mulher. Mas não, a mulher repudiada, Israel. Salvador não se casou com ela. E é ela que é cheia de práticas, de religiosidade, de templos, de tudo isso. É ela. Agora entenda que se você se relaciona com ela, você está em adultério. Porque você não está se relacionando com uma mulher que não tem marido. Ela tinha, que era o Salvador. Mas ela traiu ele. Então quem se relaciona com ela está em adultério junto com ela, praticando as obras dela. E ao mesmo tempo, se relacionar com o primeiro marido é aquele que busca o Criador através de práticas do primeiro marido, que o próprio Salvador, inclusive, praticou na carne, e no seu corpo ele pôs fim. Se você não entender uma mensagem dessa, você não vai conseguir se libertar desse sistema que eles pegaram a velha e nova aliança e eles remendaram. Lembra que o Salvador falou? Não pode pegar pano novo e pôr em veste velha. A veste velha era a velha forma de buscar o pai, o primeiro marido. A mulher que foi repudiada praticava obras que o pai naquela época se agradava, mas na nova aliança, quem ainda está fazendo isso, ou seja, que é o pano novo, você está remendando os panos. E você já viu uma costura de roupa? Você acha que o remendo da velha e nova aliança é aquela costura feia? Aquela costura que dá para você ver? Não, ó. Pega uma roupa dessa aqui, por exemplo, tenta achar a costura. É muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque é muito bem costurado. E é assim que a mente da humanidade está. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente. Vamos rasgar essa costura, deixar o pano velho no lugar dele e vamos pegar e vestir o pano novo para que a gente possa ter uma experiência com o Criador. Um forte abraço.